Som, 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 Amém, irmãos? Paz do Senhor, boa noite, que o Senhor nos abençoe. Vamos tomar os nossos lugares, vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor nessa noite. Amém? Irmãos, abram a sua Bíblia aí no livro de Colossenses, no capítulo 2, não, no 3. O irmão veio aqui colar minha Bíblia aqui, ó. Veio tirar uma cola na minha Bíblia aqui. Colossenses, no capítulo 3. Amém? Vamos chegar mais para frente aqui, gente, ó, vamos. Vocês estão com medo de mim, de eu morder, de eu atacar? Vamos chegar um pouquinho mais para frente, fica todo mundo lá no fundo. A igreja está vazia, lugar não falta. Nós não somos muito providos de beleza, mas não atacamos ninguém, não. Aqui tem um vento abençoado aqui, ó. Aqui, ó. Vento do Espírito, verdade. Amém? Colossenses capítulo 3, vamos ficar de pé? Vamos espantar a preguiça. Amém? Colossenses capítulo 3 nos diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas de onde? Do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Irmãos, o texto nos faz refletir, né? Diz, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, né? Ele está dizendo, se vocês nasceram de novo, né? Ele está falando de um novo nascimento, né? Ele está dizendo, vocês têm que buscar as coisas de onde? Do alto, né? Ou seja, irmãos, a igreja precisa entender, eu e você, que o nosso foco tem que ser as coisas do alto, as coisas do Senhor, as coisas que estão entronizadas no reino de Deus. Esse tem que ser o nosso foco, onde Cristo vive. Amém? Quem aqui recebeu nova vida por Cristo? Então, é onde Ele vive. É por isso que a palavra nos ensina que nós temos que ser seguidores de Cristo. Consequentemente, nós vamos buscar as coisas do alto, né? Ele está assentado à direita de Deus. Está dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra, porque vocês morreram e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, aquele que busca as coisas da terra, as coisas terrenas, ele não nasceu de novo, porque ele está preocupado com aquilo que está aqui. Ele está preocupado em construir a própria vida, em satisfazer os próprios desejos dele. Sabe, a última coisa que ele está pensando é no reino de Deus e nas coisas do alto, né? E a gente precisa pensar a esse respeito. E a palavra que ele está usando aqui no verso 3, ele abre dizendo, porque vocês morreram. Amém? Diga isso, eu morri. Eu morri, irmãos. Quem não morre para o mundo não nasceu para Cristo. Isso é um fato que nós precisamos despertar. É por isso que quando a gente se concentra em lutar, em construir somente a nossa vida terrena, a nossa vida espiritual entra em falência e decadência. Porque a gente prioriza aquilo que é da terra, né? E, consequentemente, Deus não pode nos abençoar, porque a nossa visão não é espiritual, né? E quem não tem uma visão espiritual não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, por isso que a gente tem que morrer. Quais os dias? Todos os dias. Diga, eu preciso morrer todos os dias. Né? Para quê? Para a gente viver com Cristo. E aqui ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestos com Ele em glória. Ou seja, a manifestação da vida de Cristo provoca a nossa manifestação da vida no Espírito. Então nós precisamos, irmãos, ter sede e perseguir isso. Né?
É por isso que nós oramos, é por isso que nós meditamos na palavra, é por isso que nós nos doamos a entrega à obra do Senhor. Para quê? Para que Cristo cresça na nossa vida, para que a graça do Senhor, a unção do Senhor possa vir sobre nós de maneira poderosa, gerando algo que nós jamais vivemos, algo que é sobrenatural na nossa vida. Amém? Que vocês tenham desejo por viver o sobrenatural de Deus, por viver o milagre de Deus diariamente. Eu tenho relatado isso. Nós temos vivido o milagre de Deus em cada detalhe, né? Essas mudanças, essas obras, elas são boas, que elas mexem com a gente, né? E a gente vai vendo Deus a cada dia suprindo, trazendo um pouquinho, dando um pouquinho, levantando pessoas, seja para orar, seja para abençoar financeiramente, seja para trabalhar, mas a gente vê o favor do Senhor. Amém? Diga isso, eu preciso do favor do Senhor. Irmãos, nós precisamos do favor do Senhor. Que Deus, quando manifesta a graça na nossa vida, tudo anda na nossa vida. Amém? Então vamos orar que nessa noite você possa entregar o seu melhor em adoração, o seu coração, a sua vida, os seus anseios, as suas alegrias, as suas tristezas, mas não saia desse lugar sem antes entregar o seu coração para o Senhor. Amém? Senhor, nós te rendemos graça, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado. Nós somos gratos e nem palavras temos para expressar o nosso amor e a nossa gratidão por Ti. Obrigado. E nessa noite nós nos reunimos, Pai, como igreja, para engrandecer, louvar e adorar o Teu santo nome. Ó Espírito Santo, nós Te convidamos e declaramos, ó Senhor, que esse lugar é do Senhor, que esse culto é para o Senhor. Ó Pai, tudo que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, nesse endereço, nesse salão, nesse bairro, é para que o Senhor seja enxergue, para que o Senhor seja visto nesse lugar, para que a graça do Senhor possa superabundar nesse lugar. Ó Pai, venha nessa noite, faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, que a nossa vontade humana ela morra, mas que o Senhor prevaleça em nós, o movimento do Teu Espírito Santo. Usa-nos nessa noite, Pai, para a honra, para a glória do Teu nome. Sonda os nossos corações e vê se há verdade nas nossas palavras. Ó Senhor, vem curar as nossas feridas. Ó Senhor, vem tratar a nossa alma, Deus, a fim de que nós estejamos dia após dia mais aperfeiçoados para o Senhor, como a prata mais pura ao dia que nós encontraremos contigo. Venha sobre nós nessa noite, ó Deus, traga a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu perdão maravilhoso sobre nós. Leva daqui, Senhor, toda a investida do diabo, todo levante de Satanás contra a nossa vida, contra a Tua igreja, seja repreendido nessa noite, porque esse culto, essa reunião, ela foi feita para o Senhor, e somente o Senhor pode receber a glória, a honra e a nossa satisfação em termos do Senhor como nosso Deus. Nós oramos nessa noite, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar, queridos? Glória a Deus. Então vamos cantar para o Senhor, né, e vamos com muita alegria no nosso coração celebrar o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ainda, né, dentro do que o pastor Marco estava falando, né, que na oração dele, que a gente possa, né, não só aqui agora, mas que em todo o tempo a gente possa realmente entregar o nosso coração, né, para Ele. As músicas estão no WhatsApp, né, para quem não souber cantar, para ir acompanhando. Essa é a hora da adoração.
está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem. Aleluias, glória a Deus. Seja sincero no seu coração, em nome de Jesus. Adore a Ele realmente com todo o nosso coração, com todo o seu coração, em nome de Jesus. Viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor opróbrio se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
os meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Louve ao Senhor com suas palmas. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Em minha casa será sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Declare, por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. E a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, nós rendemos o nosso coração ao Senhor. Nós queremos mais de Ti. Declara novamente. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me
Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, queridos. Em Êxodo 35, verso 21. Êxodo 35, 21. Amém? Todos localizaram? Êxodo 35, verso 21. Nos diz assim a palavra: E eles vieram, todo aquele cujo coração o despertou, e todo aquele que seu espírito quis... Opa! Espera aí, irmãos, o meu andou aqui mesmo. Me perdoem. O negócio está atualizando aqui, fechou meu celular, tá vendo? Por isso que eu não gosto de ler no celular. Alguém pode ler para mim? Amém. A gente analisa, irmãos, o texto, ele vai dizer, e eles vieram, né? É o 35, 21, né? Deixa eu abrir, que o meu tá andando aqui, o celular abençoado. 35, 21, peraí. E veio todo o homem a quem o seu coração moveu. Quem que veio? E o que aconteceu? O seu coração moveu, né? E todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. Excitou aqui é no caso de impulsionar, né? E disse, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Irmãos, às vezes a gente olha dízimo e oferta, né? E a gente confunde muito dízimo com oferta, né? Aqui a gente está vendo que durante toda a época, todo o tempo, sempre houve necessidade financeira para manter a obra de Deus. Sempre houve necessidade de trazer recursos. Mas o que sempre me chama a atenção é que a comunidade, o povo de Deus, ele não tinha que ser obrigado, enforcado, chantageado ou convencido a dar. Porque o texto vai nos mostrar que o homem veio porque o coração dele se moveu, né? Porque ele entendeu que ele é parte, que ele precisa ajudar, colaborar, fazer parte. E eu falo, irmãos, que isso é muito importante nos dias de hoje, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente chega na igreja, tem a cadeira, tem o lanche, tem a água, tem tudo, e a pessoa acha que isso aí Deus mandou o anjo Miguel, reformou a igreja, passou na padaria, comprou o lanche para todo mundo comer e está rolando o culto. Não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que é a nossa voluntariedade, tanto em trabalhar, como ofertar em dinheiro, é que move a estrutura da casa de Deus. E assim sempre foi na história do povo de Deus. Sempre houve um movimento. Diga, eu preciso me movimentar. O meu coração precisa se inclinar para isso, não é? Eu estava conversando isso ali com a Aninha um tempo atrás. Se a gente não entender, já dando uma indireta nos irmãos, que o culto começa às 18, eu chego às 18h30. Se eu não entender que a minha atitude, ela prejudica o movimento ou ela abençoa o movimento. Mas é o quê? A minha atitude de estar, de fazer, de somar, de colaborar. E dízimo e oferta é isso. É eu entender que eu estou semeando no reino de Deus, para a obra de Deus. E por isso que eu falo que sempre tem que analisar. Porque, irmãos, não adianta você pegar o seu dinheiro, o seu recurso, e semear em qualquer terra, em qualquer lugar. Não adianta. Você precisa analisar aonde você está semeando. Se a sua igreja tem reciprocidade, né? Se há ajuda missionária, se há oferta para o pobre, para a viúva, se há o acompanhamento devido naquilo que a igreja tem que fazer, aí você se movimenta, porque você vê aquilo acontecer, não é?
é um movimento de justiça. E a gente vai acompanhar em toda a palavra de Deus, sempre o próprio povo de Deus é que mantém toda essa estrutura. É o que eu falo com vocês. A gente veio para cá agora, de quem que é isso aqui? É nosso. Não é do pastor Marco, é nosso. É a nossa obrigação. Então, quando a gente vai ofertar, vai dizimar, a gente precisa entender. A minha casa, que é a casa de Deus, onde eu congrego, onde os meus irmãos na fé estão, ela precisa de mim. E, consequentemente, nós nos unimos para manter isso aqui. É por isso que a gente investe o nosso recurso aqui dentro. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, queridos, é uma questão de consciência. Né? Eu dou porque eu voluntariamente quero abençoar. E, consequentemente, eu sou uma bênção. Amém? Então, que nessa noite, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que já dizima na nossa conta, né, eu quero orar e te abençoar. Você que trouxe, pode vir aqui na frente entregar em nome de Jesus, enquanto eu oro. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por cada dízimo, por cada oferta que o Senhor tem trago até essa casa. Senhor, nós temos vivido de fato dias do sobrenatural do Senhor, porque o Senhor não tem deixado nada faltar para a gente, para essa casa e nas nossas vidas. E nós louvamos e engrandecemos, ó Pai, o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, nem palavras para expressar tamanha gratidão que temos pelo Senhor. Muito obrigado. Eu quero abençoar os meus irmãos que são ofertantes, dizimistas dessa casa, que o Senhor possa os retribuir, conforme diz a Tua palavra, 30, 60, 90 vezes, ó Deus, mais do que eles têm semeado. Em nome de Jesus, abra as portas de emprego que são necessárias. Ó Deus, não deixe que a injustiça reine no nosso meio. Se há necessidade ou injustiça no nosso meio, nos desperta, Senhor, para que haja equidade e igualdade no nosso meio. Nós oramos, Pai, mais uma vez, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar pelas crianças, né, em nome de Jesus. Amém. Estendam suas mãos para cá. Amém, amor. Amém. Senhor, obrigado por cada criança. Obrigado, Deus, porque elas são o futuro dessa casa. E nós as queremos abençoar nessa noite. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre elas. Ó Deus, nesse tempo tão ruim e perverso, nós sabemos que só um movimento do Teu Espírito pode alcançar o coração delas. Não é pela nossa força, a força humana, mas é pelo movimento do Teu Espírito, é pela Tua palavra revelada. E nós abençoamos cada criança nessa noite. Ó Espírito Santo, faça o Teu trabalho da maneira mais doce, como o Senhor sempre fez. Sonda e trabalha no coraçãozinho delas. Capacita quem vai cuidar delas nessa noite também, que tenha paciência, amor e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, eu orando esses dias, né? Durante as madrugadas. Amém, irmãos? Quem gosta de orar aqui? Nós temos um grupinho lá, chama Guerreiros de Oração. É um grupo do WhatsApp. Eu até repreendi o pastor Valdemir, que ele manda mensagem do grupo da igreja todo dia de madrugada, né? Falei, você está acordando todo mundo. Não, mas vai acordar mesmo. Falei, você vai ser linchado, né? Então, irmãos, nós estamos orando todos os dias às 3 horas da manhã. É difícil? É puxado? Mas tem sido uma bênção, né? Tem sido muito edificante e muito abençoador. Irmãos, nunca é demais orar. Nunca é demais orar, né? Então, não é um movimento obrigatório, mas é uma bênção, né? Tem sido muito proveitoso nas nossas vidas. E num desses dias, orando pela madrugada, o Senhor falou muito ao meu coração em um texto que eu quero meditar com vocês nessa noite, que está em João, no capítulo de número 1. João, no capítulo de número 1. Eu não vou nem perguntar se todo mundo achou a minha misericórdia. Se não achar, João desiste, né? João capítulo 1. Queridos, eu tenho pensado bastante a respeito das motivações, né? Quando a gente vai ler as cartas paulinas, a gente vai ver Paulo sempre nos recomendando a olhar para nós mesmos e sondar as motivações reais do nosso coração, né? Eu tenho me perguntado, eu tenho dialogado muito a respeito disso. Eu tenho tentado entender a posição de cada um ao ouvir o Evangelho
e ao dizer que segue o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Você segue Jesus aqui? Então é importante a gente pensar sobre isso. Quais são, de fato, as reais motivações pela qual nós temos seguido a Jesus? Eu intitulei minha pregação nessa noite, Por que e para que buscamos a Deus? São perguntas que eu tenho me feito, são perguntas que eu tenho pensado a respeito da minha vida com Deus, né? O porquê eu busco a Deus. E a outra pergunta que eu tenho me feito, para que eu busco a Deus? Né? E o texto que eu quero meditar com vocês está em João, capítulo 1, a partir do verso 43. Muitos de nós já conhecem esse texto, mas eu pontuei algumas coisas nessa noite que eu quero conversar com vocês. Que está lá em João 1, 43. Amém? Todos localizaram? Diz assim a palavra. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que essas verás. E acrescentou, em verdade eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar? Senhor, diante de nós a Tua palavra, e a Tua palavra que produz vida em nós. E nós queremos, Pai, aprender de Ti que é manso e humilde. Senhor, fala no nosso coração. Senhor, nos instrui nessa noite na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade para as nossas vidas. Leva daqui, Senhor, todo pensamento que nos afasta do Senhor. Repreende toda tentativa do diabo de nos impedir de entender o plano do Senhor para a nossa vida, para o nosso ministério, para as nossas famílias. Senhor, nos proteja e nos abençoe nessa noite. Nos ilumine, nos dê a sabedoria que vem do Teu Espírito, a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos discernir o plano e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, a gente vai ver no texto que Jesus ele está a caminho da Galileia, né? Dois discípulos tinham acabado de ser impactados com ele, André e Simão Pedro, né? Ali tinham acabado de ouvir a respeito do testemunho de João Batista e Jesus está na sua caminhada levantando os seus discípulos, aqueles que caminham com ele, né? E de repente acontece que ele encontra Filipe e chama Filipe para andar com ele, né? Mas esse episódio, ele nos revela algo que está além da chamada somente de dizer para Filipe, vem, né, e me segue. Natanael está com ele, né? E o que acontece? O texto vai nos mostrar, né, que Filipe era lá de Betsaida, ou seja, já tinha algum movimento acontecendo que dizia que Jesus estava ali, porque tinha sido um movimento onde Pedro estava envolvido, onde André estava envolvido, eles eram da mesma cidade. E de repente, Filipe, depois de Jesus chamá-lo, vira para Natanael e diz para ele o seguinte, achamos aquele quem Moisés escreveu na lei. Uma coisa que me chama a atenção é ele usar a palavra achamos, né? Querido, só acha quem busca. Só acha quem procura. Isso nos remete que Filipe, né, por ser judeu, e de fato Natanael também era, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, ele tinha uma expectativa de algo acontecer.
E ele vai citar a Torá, né, que era a declaração de Moisés que viria o Messias. Então, ele tinha a expectativa de que algo iria acontecer. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração esses dias é: qual é a expectativa que você tem a respeito do meu reino e daquilo que está por acontecer? Sabe, irmãos, porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente se mistura nas coisas de Deus, mas a gente não tem expectativa. É um mero ir para o culto, ou não ir para o culto. Às vezes a gente não tem expectativa de ir para o culto, eu prefiro ficar em casa. Ah, não, vou ficar em casa. O que o culto muda na minha vida? O que eu estar com os meus irmãos muda na minha vida? Sabe, tem pessoas que não valorizam a comunhão, sabe? Mas por quê? Porque falta de expectativa. É falta de visão, é falta de entendimento que eu preciso estar em comunhão. É por isso que a palavra nos alerta e nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Por quê? Porque já diz o ditado que a união faz a força. É o cabo de guerra, né? No cabo de guerra se junta um tanto mais fortinho e ele ganha. Por quê? É a união. Se você estiver sozinho, nada vai acontecer. Hoje eu vi uma cena que me marcou muito num Reels, acho que foi do Facebook ou do Instagram. Tinha um cara que a sucuri enrolou nele aqui no pescoço. E enrolou aqui. Ele estava segurando a cabeça dela. Mas quem estava ganhando a briga? Ela. Ela era muito maior e muito mais forte, que ela pegou ele aqui, ó, enrolou na cabeça dele, e ele estava com a cabeça dela segurada aqui. E o que salvou esse cara? As pessoas. Porque se ele estivesse sozinho ali, não adiantava ele segurar a cabeça da sucuri, ele não. Ela já estava quebrando ele. Por quê? Porque sozinho ele não tinha chance nenhuma. E parte do que nós precisamos entender, irmãos, primeiro é termos expectativa a respeito do reino de Deus, mas o que nós precisamos entender é que o reino de Deus não se move de pessoas individuais, não se move de figuras únicas que se isolam, não. O reino de Deus é feito da igreja, é feito por pessoas que estão no corpo, em unidade, em união. A gente precisa estar atento a isso. E aqui, de fato, existe uma expectativa de Filipe, e ele vai afirmar: encontrei aquele que estava escrito na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Encontrei. E aí ele fala para Natanael isso, de fato, né? Está no verso 45. Eu pontuo isso. Só acha quem procura ou tem uma expectativa de encontrar algo. Irmãos, o que nós precisamos é ter expectativas, anseios e sonhos a respeito das coisas de Deus. Por que Filipe tem essa expectativa? Porque ele conhecia o que é a Torá, as Escrituras. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós expectamos nela que algo vai acontecer, nós jamais desanimamos de buscar a Deus, o seu reino, e de estar na igreja do Senhor. Jamais. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é apaixonado por quem? Pela sua noiva, pela sua igreja. Então eu tenho prazer. Não trata de um sentimento humano e natural meu. É uma necessidade de estar em comunhão. É uma necessidade de fazer parte de um corpo, de uma igreja, de uma estrutura que me leve a Deus. Outra coisa que eu pontuei aqui é que nós devemos estar firmes e convictos naquilo que nós cremos. Por quê? Existem muitos Natanaéis que estão em volta na nossa vida. Fala, pastor, por que você está falando isso? Olha a postura de Natanael. Filipe vira e diz assim: Natanael, eu vi aquele que os profetas falavam dele. E qual foi a postura de Natanael? Vamos ler. Natanael diz assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe fala assim: olha, nós achamos aquele que as escrituras estão dizendo dele. E a palavra de cara de Natanael fala: não, mas dali não sai nada de bom, não. É aquela pessoa que você fala assim: cara, eu estava orando e eu estou sentindo algo tão bom na minha vida e eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. O cara fala: não, isso é arrepio bobo, o senhor não tem nada, não. Sabe? É aquela pessoa que ela não agrega nada, que ela mata a sua fé, que ela espiritualmente ela não te agrega nada. Uma coisa que eu pontuo é que nós devemos de fato caminhar com pessoas que creem naquilo que você crê, de pessoas que realmente amam a Deus da mesma forma que você ama. Por isso, irmãos, eu pontuo sempre, eu alerto, cuidado com as pessoas a quais têm sido seus nichos de relacionamento.
Porque tem pessoas que elas não te levam à presença de Deus, elas te afastam de Deus. Existem pessoas que elas estão ali, às vezes fazem parte do seu dia a dia, mas que não agregam nada na sua vida espiritual. Elas não têm uma palavra de bênção na sua vida. Elas não têm uma palavra de agregar nada, pelo contrário. Você diz e fala assim, nossa, eu estou lá na igreja, a gente está construindo. E fala, tudo, mas é muito caro. Não vai dar certo, não. Nossa, vocês não vão conseguir fazer em um mês, não. Vai gastar 9 meses. Sabe, é sempre aquela palavra para te desmotivar. Sabe, nunca tem uma palavra que levanta, que te anima, que te joga para o alto, que te motiva. Sabe, nós temos que eliminar esse tipo de gente. Pode sair alguma coisa boa ali de onde você está frequentando? Sabe? Será mesmo que esse povo crente é de Deus? A gente tem que começar, irmãos, no Espírito, repreender esse tipo de coisa na nossa vida. Tem pessoas que são negativas, sabe? Que você tem que repreender mesmo, sabe? Na hora. Eu estava conversando com a pessoa e falou, mas você está fazendo parede, você está fazendo isso, sua coluna não vai aguentar. Eu repreendi na hora, falei, em nome de Jesus, está repreendido essa palavra de maldição na minha vida. Tem 2 semanas que eu não tenho dor na coluna. E a minha coluna é meio fubazenta, né? Ela é meio devagar, né? Vim, ralei, a gente está ralando, carregando, pega. Tem 2 semanas que eu não tenho problema de coluna. Sabe por quê? Eu não recebi isso no meu espírito, cara. Eu não recebi essas palavras. Passou uma questão de vibração positiva. Não, é daquilo que você absorve para dentro de você. Imagina Filipe, Natanael. Natanael era judeu. Natanael também conhecia a Torá. Imagina um quadro diferente. Natanael, eu vi Jesus, aquele que a Torá falava dele, lá de Nazaré. Aí Natanael fala, pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Aí ele fala, realmente, sai nada bom dali, né? Vamos caçar outra coisa para fazer? O que ele teria feito? Matado o ministério que Jesus tinha traçado para a vida dele. Matado o período da chamada. Irmãos, às vezes a gente perde tantas boas oportunidades na nossa vida por não estar conectado em Deus. Por receber palavras negativas de pessoas que não querem que a gente vá além. É aquilo que eu comento muito na casa do seu João. Qual que é a função do pastor? Qual que é a função do ministro do evangelho? É te pegar e te apontar para Jesus e te levar a Jesus, para que você viva experiências em Jesus e não criar você um parasita que fique dependente de mim, que digo que vou te levar para Jesus. É aquele discurso, não olha para mim, não, porque eu sou imperfeito, olha lá para Jesus, omisso, estelionato. Porque se a pessoa que diz que Jesus pode mudar a sua história, que pode transformar a sua vida, ela tem que ter tido a sua vida transformada e totalmente restaurada pela obra da cruz. Se não é estelionato, isso não funciona. A pessoa, isso não é roubar a glória de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa. Ninguém rouba a glória de Deus, irmãos. Ninguém é capaz de roubar a glória do Senhor. Ninguém, nenhum homem nessa terra pode roubar a glória de Deus. Sabe? Então não é uma questão, não. Paulo, em determinado ponto da sua vida, vai dizer, olha para mim. E além, Paulo vai declarar, não que eu já não queria estar com ele, mas eu ainda preciso ficar. Por quê? Porque Paulo sabia que ainda existiam pessoas que precisavam de quê? De ajuda, de referência nessa caminhada. Então, cuidado com pessoas que dizem assim, é igual, eu não sei se o pessoal, Haroldo, Soraya, lembra dele, adoradores sem face, né? Tinha um ministério assim. Eu vi uma vez um ministério de louvor que eles cantavam de costa para a igreja. Porque eles não podiam aparecer. Sabe? Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia, isso não funciona. Não é assim que você tira. Eu não vou aparecer para não roubar a glória de Deus. Quem é você? Quem é você? Quem somos nós? Né? A questão envolvida aqui, irmãos, de fato, é nós estarmos com pessoas que nos levem a Deus, que nos levem à cruz, sabe? Que te dê palavras que te motivem e te façam caminhar com o Senhor. Não é dizer, será que pode sair alguma coisa boa dali? E aí eu viro essa pergunta para a gente, será que você mesmo acreditaria em você antes de converter? É muito fácil a gente apontar dedo para o outro. Às vezes a gente não aponta para a gente, não é? Porque se Deus acredita em mim, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito Natanael no nosso meio.
É o que eu estava conversando com a Ana ali. Tem pessoas que estão tentando lutar, ir para a igreja, estão lutando, estão tentando perseverar, estão indo para o culto, e tem gente que não deixa o cara caminhar, não deixa a pessoa levantar, não deixa a pessoa andar, inferniza, faz a vida da pessoa uma desgraça. Natanael, tem que repreender. Não é? Acordou de manhã, eu lembro que teve uma época na minha vida, há uns anos atrás, que eu estava, acho que tem uns 9 anos, 10 anos atrás, que eu estava bem chateado com a igreja, com muita coisa. Aí a Dani chegava no culto domingo e falava assim, vamos para o culto? Eu falei, não vou. O que ela fazia? Ela levantava e ia para o culto. E o marido? Ué, fica aí, você não quer ir, eu vou. Sabe? Essa é a questão, irmãos, que a gente tem que entender, que a gente não pode deixar que ninguém nessa terra ou nesse mundo barre o propósito de Deus na sua vida. Não há circunstâncias ou pessoas que você pode deixar dominar sobre você para te afastar da presença de Deus. E aqui Filipe, quando ele vê e Natanael fala isso, a atitude de Filipe é diferente. Filipe poderia virar para Natanael e dizer, realmente, lá dessa cidade não pode sair nada de bom. Mas a atitude de Filipe, ela é diferente, é de alguém que o seu coração está cheio de expectativa no Senhor. Ele pega esse cara e fala assim, vem e vê. Outra coisa que nos é instrutiva, irmãos, a palavra é, pega na mão de quem está precisando e leva ele para Jesus. Leva ele para o caminho que você sabe que é caminho de vida eterna. Se Filipe vai para o outro caminho, ele não tinha pego Natanael, ele fala, então não, vem cá, vamos lá ver. Vire para as pessoas que estão com você ao seu redor e diga, venha experimentar o mesmo Jesus que eu experimentei. Venha viver aquilo que Deus fez na minha vida. Porque hipocritamente está sendo ensinado, não pode olhar, tem que olhar para a sua vida. Você tem que ser o reflexo da graça do Senhor para a vida das outras pessoas. Eles vão olhar e vão falar, realmente, esse cara era ladrão, agora ele não rouba mais. Realmente, esse cara era mentiroso, agora ele não mente mais. Tem uma mudança na vida desse cara, eu quero isso para a minha vida. Mas primeiro, passa pelo teste de autenticidade. A pessoa vai ver em você se você é um cristão autêntico ou não. É por isso que muitas pessoas não querem saber da palavra verdadeira e querem te motivar. Vem para a igreja, tudo vai ficar bom. Não é assim. Ai, olha só para Jesus. Não olha para ninguém. Não olha para nada. Não, queridos. Olhe sim, porque tem muito Natanael enfiado no nosso meio, fingindo que é crente, fingindo que ama a Deus e no final não ama nada. Derruba mais gente do que ganha para Jesus. E a gente precisa entender que Deus vai cobrar aqueles que saíram por um mau testemunho nosso. Nós não seremos somente julgados no grande dia pelas nossas obras maravilhosas. Jesus vai olhar e falar, e aquele mau testemunho que você deu ali? 5 foram embora para você. Não creram na palavra por causa de você. Então, queridos, a atitude aqui de Filipe, de fato, é pegar Natanael e falar, vamos lá para você ver. E aí, o que acontece? Eu pontuo isso aqui. Nós devemos estar firmados e convictos naquilo que nós cremos, pois existem pessoas, Natanaéis, que tentam frear a nossa fé e a nossa convicção. Quando Natanael diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Filipe não ligou para o que ele falou. Filipe pega na mão dele e fala, vamos lá, vamos ver. Então vamos lá. Vamos ver. Quando alguém disser que o que você está fazendo não é de Deus, fala, então vem cá, vem ver o que Deus fez na minha vida. Porque se Deus fez uma obra na sua vida, é inegável aquilo que Deus fez. Homem nenhum pode desconstruir nada daquilo que Deus fez. É inegável. Nenhum homem consegue roubar a glória de Deus e destruir aquilo que Deus construiu na sua vida. Nenhum. Por quê? Porque foi Deus que fez. Porque foi Deus que estabeleceu. Então, homem nenhum pode macular aquilo que Deus fez. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? E ele continua dizendo aqui, outra coisa que eu pontuei foi, ande com pessoas que de fato te levem a Deus. As coisas e circunstâncias sobrenaturais que compartilham a eternidade. Ande com pessoas que amem o Senhor. Né? É o que eu sempre cito aqui, que mamãe falava com a gente sempre, né? Quem anda com os porcos, farelo come. Quem anda com os porcos, farelo come. Sabe? Você não tem que andar com pessoas que não remetem Deus.
Você não tem que andar com pessoas que não creem na mesma fé que você. Você não tem que viver coisas de pessoas que não professam a sua fé, porque elas vão te esfriar, porque elas vão te tirar do caminho. Sabe, eu lembro que lá no banco, eu trabalhei em banco, e o banco é um ambiente muito demoniado, é um ambiente muito complicado. Juntava as rodas de conversa, né? As rodas de pornografia e palhaçada, as rodas ficavam do outro lado que eu estava. Aí, às vezes, eu chegava na roda que eu não sabia o que era para conversar, o pessoal, chegou, vamos ali, porque o Marco é crente. Já sabia que eu era crente, já sabia que eu não ia dar ideia, então eu já não vinha com palhaçada para o meu lado. Eu costumo dizer, irmãos, que o diabo ele sabe para quem ele aparece e para quem ele fala. Eu não dou sorte desse tipo de coisa acontecer comigo. Porque eu retruco na hora, eu não dou nem brecha. Outro dia uma irmã disse assim, pastor, eu quero me aconselhar com você. Quando é que a gente pode conversar? Eu falei, o dia que a minha esposa tiver disponibilidade. Ah, mas você não pode conversar comigo sozinho? Não, eu falei, não existe essa possibilidade. Porque eu já vi mulher entrar para gabinete pastoral, sair, falar que o pastor abusou e desgraçar a vida do cara. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado em todos os nichos, em tudo que você faz. Você tem que cuidar pelo seu testemunho e saber com o tipo de gente que você está lidando. Isso é prudência. Isso é cuidado. Então você precisa tomar cuidado com o tipo de influência que você está recebendo. Mas pastor, Natanael era um cara demoniado? Não, ele não era. A gente vai ver que Jesus, quando Filipe leva Natanael, né, no verso 47, Jesus vira para ele e fala assim, eis um varão israelita em quem nele não há dolo. Sônia, por favor, o que significa dolo? Dolo. Isso aí. Já falou a nossa jurista, né? Ou seja, Jesus olhou para a postura de Natanael e não viu nada de errado nele. Mas você fala, pastor, e aí? Você acabou de detonar ele? Não. Eu estou te mostrando que um momento de desequilíbrio que você tem, muda a trajetória de sua vida. Imagina se ele não vai com Filipe. E aí Jesus vira e fala assim, olha, não há dolo nele. Aí ele fala para Jesus assim, mas você me conhece? Você me conhece? Aí Jesus fala assim, mas eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Aí ele fala, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E aí, irmãos, entra uma coisa que é muito interessante na nossa vida. A gente passa a crer em Jesus quando a gente vê sinais sobrenaturais. A gente só quer acreditar quando algo de fato acontece. E a chamada do Evangelho, ela não é para movimentos naturais, ela é para movimentos sobrenaturais na nossa vida. A Bíblia diz que os sinais, eles seguiriam aos que creem. Mas ela não te diz que os sinais vão acontecer. Ela não te promete que os sinais vão acontecer. E o grande problema de muitos de nós hoje em dia, que nós estamos esperando a cura sobrenatural. Nós estamos esperando a bênção cair do céu. Nós estamos esperando o céu abrir e descer os anjos para a gente acreditar em alguma coisa. Sendo que a única coisa que o Senhor quer é que nós tenhamos a postura de Filipe, de ver e saber. Esse é o Cristo, o Filho de Deus. E independente do que acontecer na minha vida, eu não abro mão de estar com Ele. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? E eu pontuo isso aqui. Deus, Ele nos conhece em tudo. Ele esquadrinha o nosso interior. Quando Natanael diz, mas você me conhece de onde? O texto, abre aí, Jeremias 17, verso 10. Diz assim a palavra, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, presta atenção, ninguém nem nada oculta ninguém e nem nada de Deus. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o teu coração, Deus sabe todas as motivações que está dentro de você, porque o texto é claro, eu, Senhor, eu esquadrinho o seu coração, eu não esquadrinho a sua imagem bonitinha do culto de domingo, eu esquadrinho o seu coração. Eu não esquadrinho quando você toma banho e faz um teatro para alguém, eu esquadrinho seu coração. Então não adianta a gente esconder nada de Deus.
Não há nada que a gente possa ocultar da face do Senhor, querendo comprar a Deus, ou subornar a Deus, ou mostrar para Deus que a gente é bonzinho, porque Ele conhece o coração. E Ele diz além, eu provo os pensamentos. Eu faço prova disso. O que eu faço prova? Eu vejo se aquilo que você está pensando é real na sua vida. Se aquilo que de fato está na sua cabeça reflete, é uma realidade. E a gente às vezes pensa que pode enganar a Deus. Que a gente pode chegar no culto, pegar o microfone, pregar, cantar, dançar, chorar, sapatear, dizer, Senhor, eu te amo, mas eu não tenho disposição para vir num culto. Senhor, eu te amo, mas eu não visito o enfermo. Senhor, eu te amo, mas eu não abençoo a viúva. Senhor, eu te amo, mas eu não faço nada por ninguém. Mas a palavra está dizendo que Ele esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. E a gente insiste em querer enganar Deus. Não tem jeito. Natanael fala, você me conhece de onde? Fala, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Sabe por que Jesus disse que viu ele debaixo da figueira? Porque é uma tradição judaica de meditar na Torá debaixo de uma figueira, porque é um lugar tranquilo, fresco e árido. É uma das outras evidências também que podem ser colocadas, como Natanael também cria na Torá. Também estava ali. Jesus conhecia o coração daquele cara. Tanto que Jesus sabia que ele não era um homem ruim, que Jesus vai dizer, não há dolo em você. Eu não vejo nada errado em você. Sabe? Mas Natanael tem um despertamento depois que Jesus traz algo sobrenatural. Ah, eu vou naquela igreja ali que tem revelação. É lá que Deus está. Ah, tá bom. Vai lá. Fica lá. Eu vou lá porque tem cura sobrenatural. Vai lá. Pode ir. Não esqueça que o diabo é um anjo. Ele também revela, ele também cura. Ele também tem poder sobrenatural para te enriquecer. Para te dar qualquer coisa. Não se esqueça disso. Nós não nos movemos pelos sinais sobrenaturais. Nós nos movemos pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos redimiu. Somente por isso a gente se move. Se Ele me abençoar, amém. Se também Ele não me abençoar, amém também. Não importa o que Ele vai fazer. O que importa é se de fato eu creio na redenção da cruz na minha vida. É o único motivo que a gente tem que caminhar e perseverar. É que Ele morreu na cruz e me deu a oportunidade de ser uma nova pessoa. Consequentemente, a minha vida foi transformada. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus está dizendo, cara, eu te vi lá debaixo da figueira. Mas Natanael só passa a crer depois que ele vê o sinal sobrenatural. Irmãos, não se guie por aquilo que você está vendo. Se mova por aquilo que Deus está falando no seu coração. Se mova por aquilo que Deus está falando no seu íntimo. E eu creio que se a igreja de Jesus está aqui reunida hoje, as palavras vão convergir. As coisas vão, as mesmas palavras que você escutar numa igreja de Deus ali, vai sair aqui, vai sair no teu coração, porque só existe um único Deus que fala com os seus que estão aqui nesse tempo. Sabe? Eu não creio em cada um pregando uma coisa, uma onda de prosperidade, uma onda de avivamento ali, uma onda disso. Não, Deus ele está falando com todo mundo a mesma coisa, aqueles que estão buscando a intimidade do Senhor, Ele está falando a mesma coisa para esse tempo, que é para a gente arrumar nossa vida, que é para a gente arrumar nosso caráter, que é para a gente se envolver no seu reino, o amar de toda intensidade, para que Ele possa fazer uma obra sobrenatural, onde na igreja, para que a igreja restaure a terra, para que a igreja traga luz aonde há trevas. É o que Deus está pedindo. Sabe, esse discurso de vamos conquistar, vamos correr, vamos fazer, sabe, isso aí é o restante que Ele diz que vai te acrescentar se você buscar o reino. Mas por que a gente não quer buscar de fato estar debaixo da figueira com Ele? Natanael estava debaixo da figueira fazendo o quê? Estava meditando, estava pensando, é um hábito judaico. Quanto tempo a gente tem gasto debaixo da figueira, a ponto de Jesus olhar para mim e para você e dizer, eu não vejo dor em você, eu não vejo nada que te desabone, por isso eu posso fazer uma obra na sua vida. Sabe, queridos, isso é o mais importante, sabe? Deus, Ele nos esquadrinha, e Ele nos conhece, e Ele nos observa em todo o tempo. Hebreus 4, verso 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto dos antes dos olhos daquele a quem havemos de prestar
contas. Tudo está aberto diante de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa conduta, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. E Hebreus vai nos ressaltar que nós vamos prestar conta. Conta das nossas posturas, contas daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está professando, daquilo que a gente está vivendo, de quem a gente está andando, do que a gente está fazendo, irmãos. Se a gente está dando mau testemunho, se a gente está roubando, se a gente está sonegando, nós vamos dar conta disso. Não se engane, nada vai passar encoberto aos olhos de Deus. Nada vai passar. Mas a gente, primeiro, isso é fé. A gente se santifica para quê? Para que o Espírito de Deus se aproxime de nós, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele. Então, eu ressalto nesse ponto, ande com pessoas que te levem a Deus. Tenha relacionamentos de pessoas que te levem ao Senhor. É o que eu falei com vocês, quando eu estava meio borocochô, meio chateado. A Dani, vamos para o culto. E chegava e ficava, o culto foi uma benção, queria esfregar na minha cara o culto, porque eu não tinha ido. Sabe, ande com pessoas que te levantam, ande com pessoas que te motivem. Sabe, tem dia que eu durmo demais lá às 3 da manhã, ela me acorda, anda, vamos orar. Aquele carinho para me acordar, vamos orar, anda, vamos orar. Vamos orar, né? Anda, levanta. Não, teve um dia que ela me ligou. Ela estava na sala orando. Aí, vai levantar não? Olhei o WhatsApp e falei, nossa Deus, agora eu vou ter que levantar, não tem jeito. Sabe? Pessoas que se preocupem com a sua vida espiritual. Pessoas que se preocupam se você está se alimentando de Deus. Sabe? Se você está orando. Se você tem investido tempo em Deus, esse dia o Pedro falou, por que vocês estão acordando de madrugada todo dia? Porque a gente está com um problema sério, a gente acorda para orar e não está conseguindo dormir de novo. A gente senta, vai tomar café e conversar, e ele acorda. Outro dia ele acordou 3 horas da manhã, sentou, vou ali no computador jogar um joguinho, vou fazer alguma coisa. Eu falei, não, meu filho, são 3h30, vai dormir. Então por que vocês não vão dormir? Sabe por quê? Porque a gente está naquela questão. Então ele já está sabendo que tem alguém que está orando 3h30 da manhã. Que ele possa copiar as boas coisas que a gente está fazendo. Que ele possa ter isso de exemplo na vida dele, que seja para glorificar a vida dele, para ele aprender, para ele entender o que está acontecendo. Que com Deus se relaciona é orando, é separando o tempo, é na intimidade. Né? Então eu ressalto isso aqui, ande com pessoas que te levem a Deus. Quando a gente vai analisar, de fato, né, no verso 49... Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Não é? Eu pontuo isso aqui. Né? Existem pessoas que frequentam igrejas quando vêm sinais, revelações e curas. Né? E Jesus vai questionar Natanael a esse respeito no verso 50. Porque eu te disse. Jesus vira para Natanael e fala assim, uai, agora eu sou o rei de Israel, eu sou o Messias, por quê? Porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira? E aqui, irmãos, cabe um ponto de fato, que Jesus aqui, ele confronta a veracidade das afirmações de Natanael. Será que realmente Natanael teve uma revelação do Cristo, Filho de Deus? Ou ele foi mobilizado por um sinal de algo que ele jamais tinha visto na vida dele? Qual será a motivação que moveu Natanael a dizer, não, realmente o Senhor é o Cristo? E a gente vai ver uma outra referência em Mateus 16, Mateus capítulo 16, verso 17. Jesus diz, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi te revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Sabe, irmãos, existe uma diferença entre aquilo que o seu olho vê e julga que é santo, ou por uma revelação que você recebe no Espírito. É diferente, porque talvez aquilo que você vê não é Deus que está fazendo. Mas quando você tem a revelação no Espírito, foi o Pai que imprimiu isso no seu Espírito. E isso ninguém tira de você. Isso ninguém pode roubar de você. A essência do Espírito, a palavra revelada, ninguém jamais vai tirar da sua vida isso. O Guilherme lá da Igreja Esperança, né, que é o filho do pastor Elildo, ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. Ele fala, na teologia reformada eu sou discriminado. Aí o cara falou com ele assim, por quê? Porque ele falou, porque eu sou o único reformado que oro em línguas. Aí o cara falou, realmente, não bate de frente com a teologia reformada.
Mas ele disse uma coisa que me marcou, ele falou, mas foi a experiência que eu tive com Deus. E isso ninguém tira. Irmãos, não deixe ninguém desqualificar as experiências que você teve com Deus. Não deixe ninguém tirar de você aquilo que você sabe que Deus fez na sua vida. Não deixe nenhum teólogo, nenhum xizólogo, nenhum qualquer coisa nessa vida botar o dedo na tua cara e dizer, isso não é de Deus, porque você sabe que foi Deus que fez na sua vida. Você sabe quais foram as experiências genuínas que você teve na sua vida, porque isso não é a carne e não é o sangue que te revela, é o Espírito Santo de Deus. Existem coisas que Deus fez na sua vida que vieram no Espírito. São coisas que Deus gerou em você e ninguém pode tirar isso de você. Nenhum homem pode roubar as experiências sobrenaturais. Podem montar o concílio de julgamento sobre a tua vida. Pode te considerar o maior herege do mundo, mas aquilo que você viveu com Deus, você viveu com Deus. É por isso que a igreja perseguida jamais abriu mão da sua fé. Por quê? Porque teve Cristo revelado no seu espírito. Então a morte carnal não parou a igreja. As dificuldades nunca pararam a igreja. As perseguições nunca pararam a igreja. Por quê? Porque não foi uma revelação carnal, foi sobrenatural. E Jesus fala isso para Natanael. Porque eu te disse. Porque talvez eu impus a mão em você e eu orei e você foi curado. É por isso que você está crendo? Isso é muito pequeno. Tamanha a graça de Deus que há de ser revelada. Isso é muito pequeno. Nós tivemos uma professora que se tornou uma grande amiga, que é a Cléo Russo, né? Ela contou uma vez que ela foi no hospital orar para uma pessoa. Ela estava no hospital, ela orou e Jesus curou a pessoa. E ela saiu na recepção glorificando, toda alegre, toda feliz. Aí chegou o pastor Zezinho, ele pode te contar isso. E aí ele chegou, ele falou, o que foi, Cléo? O que aconteceu? Ela falou, que eu orei e Jesus curou a pessoa. Ele falou, baixa a bola menos, você não fez nada não, foi Jesus que fez. Você não fez nada não. Você não tem poder para fazer nada não. Foi Jesus que fez. Passou, acabou, chega. Chega de histerismo. Você não pode ser movido por um movimento ou por alguma coisa que aconteceu agora. Você tem que ser movido por uma convicção no Espírito que Deus faz do jeito dele, da hora dele, no momento que ele quer. E não na forma como a gente idealiza. Imagina se você, como pregador, eu falo, idealiza que hoje, eu estou na minha casa e falo, hoje o culto vai dar 700 pessoas, chega 2. Como é que você sai do culto? Frustrado. Mas se você não está preocupado com isso, pode não vir ninguém, você fez sua parte. Porque compete a Deus fazer a parte dele. Porque a nossa função é semear a palavra, o resto quem produz é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem estabelece o seu reino é Deus, não é a força do nosso trabalho. Não adianta a gente vir aqui, terminar por placa, pintar, fazer, dar balinha, bombom, chocolate, distribuir marmita, dar dinheiro, brincar de Silvio Santos, fazer o que for. Não vai dar certo. Você enche igreja, mas talvez você não ganhe a pessoa no Espírito. Talvez ela não tenha a revelação que ela precisa ter no Espírito. Talvez ela não alcance a salvação, ela vai ser entretida. E Deus não levantou ninguém para entreter ninguém. Deus levantou pessoas para semear a palavra a fim de que elas sejam salvas. A fim de que elas tenham uma revelação no Espírito. Essa é a maior recompensa que Deus espera, que nós façamos o nosso papel como pessoas fiéis e verdadeiros semeadores da palavra. Vocês estão me entendendo? E Jesus coloca a atitude de Natanael, a veracidade daquilo que ele está falando. Será que foi porque eu te disse? Será que foi por aquilo que você viu? Será que você anda com Jesus que sua vida está em paz? Que seu salário melhorou? Que você foi promovido no emprego? Porque tudo parou de dar errado, agora eu vou para a igreja. A gente tem que começar, irmãos, de fato, a pensar por que eu estou servindo a Deus? Por que eu estou caminhando com Deus? Por que eu digo que eu amo esse Deus? Por quê? Quais são as motivações reais? Né? E eu coloco aqui, eu pontuo, quem recebe uma revelação de Deus não precisa de sinais. Quem tem uma verdadeira experiência com Deus, está pouco se lixando para os sinais, irmãos. Apesar que a Bíblia diz que os sinais vão seguir aos que creem. Quem anda com Deus, quem ama a Deus, quem vive com Deus, não está ligando e não está preocupado se ele vai fazer a gente jogar o celular aqui, ele virar um cajado de ouro. Não está preocupado se a conta bancária vai encher. Não está preocupado com nada disso, está preocupado em obedecer a sua palavra. Está preocupado em se relacionar com ele todo dia.
Está preocupado se a sua vida está batendo com aquilo que as Escrituras estão pedindo? Está preocupado se de manhã você está como Natanael, Jesus olhando para você e falar, filho, levanta, eu não vejo dolo em você. Essa é a preocupação. O resto é o que a palavra diz, é o que vai ser acrescentado, queridos. É por isso que Paulo vai se referir aos irmãos e vai dizer, nós não falsificamos a palavra de Deus. Nós não vamos falsificar a pregação do verdadeiro evangelho, porque isso não vai produzir vida, porque isso não vai levar ninguém para a eternidade, porque isso não vai cumprir a missão que nos foi dada de refletir um verdadeiro evangelho para a vida das pessoas. Vocês estão me entendendo? E eu pontuo aqui que aqueles que perseveram em caminhar com Jesus viverão coisas muito maiores do que sinais e prodígios. Irmãos, sinais e prodígios são as menores coisas que podem acontecer com pessoas que realmente, de fato, andam com o Senhor. Porque os sinais e prodígios, eles não testificam e eles não validam nada. Eles podem acontecer ou não, né? E eu coloco aqui, Jesus continua dizendo para ele, se a gente vê João capítulo 1 aí, no verso 51. Depois que Jesus fala com ele, né? Porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, foi por isso que você crê? Jesus diz para ele o seguinte, pois maiores coisas que essas você vai ver. E aí ele vai citar, né? Gênesis 28, 12, a visão de Jacó. A visão que Jacó tem dos anjos subindo e descendo, né? Jesus vai afirmar para Natanael e acrescentou, em verdade eu vos digo, que você vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus, de fato, ele aponta a realidade pela qual a escada apontava no sonho de Jacó. Que Jacó viu o sonho de quê? Dos anjos descendo do céu, subindo, né? O que ele quer apontar? Que Cristo transforma a visão, o sonho de Jacó, em realidade. Cristo pega e faz a realidade, os céus se conectarem na terra. A redenção de Cristo liga você a Deus de volta, por intermédio dele. Por isso é a visão de Deus dos anjos subindo e descendo. É o céu em comunhão com a terra. É a visão de Jacó. É o céu que está comungando com a terra. Por isso há esse movimento celestial na terra. É outras coisas que nos remete a entender que a igreja, ela é uma instituição sobrenatural. Por isso a igreja precisa orar. Por isso a igreja precisa estudar a palavra. Por isso a igreja precisa se dedicar e obedecer aquilo que Deus quer fazer. Porque aí sim, de forma sobrenatural, Deus vai fazer a igreja se mover sobre a terra. É por isso que tem gente que diz, não ore assim, Deus envia um anjo. Deus envia o quê então? Deus envia o quê? Eu lembro que eu tive uma experiência com um amigo, me ligou uma vez, me ligou à noite, eu estava até, mamãe morava na casa ainda, eu estava trabalhando, e o amigo me ligou e disse assim, ai Marco, crente da igreja comigo lá, preciso de um pastor aqui. Aí eu parei para pensar, eu falei, o cara me ligar 8h30 da noite que precisa de um pastor, é problema, é B.O., eu não vou não vou mesmo, preciso de um pastor, o cara é crente, pô, é um crente velho. Eu falei, pra que eu comecei a pensar, para que ele precisa de um pastor? Né? Para quê? Se ele é crente, tem algum B.O., ele pode resolver. Aí eu sentei, tomando café na mesa assim, aí dei uns 30 minutos, falei, deixa ele lá. Aí eu orei, falei, Senhor, vai na frente. Envia os seus anjos lá, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa errada lá, vai à frente. Eu sou vaso do Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor vai na frente. Irmãos, quando eu cheguei lá na porta, estava ele, os filhos dele e todos os cachorros da casa na rua. Até os cachorros estavam na rua. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, tem um cara demoniado lá em cima. Eu falei, e o que vocês estão fazendo aqui na rua? Por que vocês não subiram? Aí um olhou para o outro. Eu falei, por que vocês não foram lá? Por que vocês não subiram para repreender o demônio? Por que vocês não foram lá? Vamos embora. Aí eu subi, aí veio todo mundo atrás. Quando eu entrei, o demônio está pulando, quebrando a casa inteira. Eu já contei isso para vocês. Aí quando eu chego de frente da grade e falo, nome de Jesus, ele falou, eu te odeio. Eu falei, muito obrigado. Graças a Deus que você me odeia. Sabe,
Aonde está a ousadia do Espírito? Na igreja. Aonde está a nossa visão do sobrenatural, da autoridade dos céus? Na igreja. De dar ordem sobre os espíritos malignos e expulsá-los de onde estão, das obras malignas que o diabo tem feito. Meu colega me ligou e falou, eu estava lá em Manaus, agora, né, recente, né? Nós chegamos, tinha um congresso na igreja à noite. De tarde tinha uma obra de macumba na porta da igreja, enorme. A turma do negócio fez uma macumba e deixaram logo na porta da igreja. Aí ligaram para o pastor, tem uma obra de macumba aqui na porta da igreja. Ele falou, chuta essa porcaria aí, lá limpa aí, daqui a pouco nós temos culto. Mas estava todo mundo com culto de botar a mão na macumba, com medo. Irmãos, a igreja parou de ser uma entidade sobrenatural, uma organização sobrenatural dos céus, com autoridade sobre principados e potestades, para ser pessoas covardes que não se movem no reino do Espírito, porque isso é pentecostal demais. É por isso que a igreja perdeu seu valor. Porque nós, como seres espirituais, como homens e mulheres espirituais, que temos que estabelecer a justiça de Deus, somos tão covardes quanto aqueles que não creem. Somos tão omissos naquilo que é sobrenatural, que a gente tem medo das trevas. A gente tem medo do diabo. Sendo que ele já foi vencido e subjugado na cruz do Calvário. O diabo já perdeu e a igreja não acredita nisso ainda. Nós vamos ter que passar a sessão do Superbook, que é o desenho, chama A Batalha Final, para a igreja acreditar que nós já vencemos. E que nenhum mal pode nos tocar. Que o apóstolo Paulo desce na ilha de Malta, vai chegar perto da fogueira, mete a mão, a cobra pica ele e fala, não, nada mortífero vai me matar. A igreja não crê mais nessas coisas. Porque os olhos espirituais estão fechados. Por isso que a palavra de Deus diz que o príncipe desse tempo, desse mundo, cegou o entendimento, inclusive dos que são ou teriam que ser santos e salvos. Porque a igreja perdeu a sua função de ofício de ser estabelecedores de justiça. Porque a igreja desconectou o céu da terra. A igreja desconectou o sobrenatural do natural, sendo que aquilo que a gente gera no Espírito tem que ser manifestado aqui. Porque nós deixamos de crer. E Jesus disse, Natanael, isso aqui que aconteceu, que eu disse que você estava lá debaixo da figueira, isso é fichinha perante o que você vai ver ainda. Sabe, irmãos, Deus está apontando para a gente e está dizendo, o reino está por vir, pessoas serão salvas, vai ter ondas de avivamento, sua família vai ser salva. Tá? A gente está assim, eu vou no culto. Vou não, vai Deus. A gente está minguando. Enquanto os céus estão clamando, enquanto Deus está querendo nos usar, a gente está minguando, arrastando no chão. E Jesus está dizendo para Natanael, você vai ver coisas ainda muito maiores. Está prometendo para ele que aquilo não seria nada para ele. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, entenda uma coisa, entenda isso. Sabe, Cristo transformou toda a realidade do sonho de Jacó para a gente viver o sobrenatural aqui no nosso tempo. Como homens e mulheres que estabelecem justiça. Mas você precisa cuidar da sua vida espiritual dioturnamente. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Por isso que a mesma palavra vai nos orientar em Judas 1:20. Judas diz, exorto-vos, irmãos, que vocês estejam em todo o tempo orando no Espírito Santo, para que vocês não sejam e não caiam nas ciladas do diabo. Porque se a gente não estiver vigilante, o diabo vai lutar e vai nos afastar do propósito que Deus tem traçado para cada um de nós, como igreja, como pessoas, como indivíduos. E para encerrar, eu pontuo 4 coisas aqui que eu acho importantes que a gente precisa meditar. O ponto número 1, qual é a sua expectativa em Deus? O que você tem de expectativa de Deus? Qual é, irmãos, quando você olha para a sua vida, para o evangelho, para a igreja, para a instituição igreja, para essa casa, para Deus, qual é a sua expectativa? O que você está esperando? Quando Jesus passa e fala, me segue, Felipe na hora vai.
Mas quando ele fala para Natanael, ele fala, pode sair alguma coisa boa de lá. Ele gera dúvida no coração. E eu te pergunto nessa noite, qual é a sua expectativa de Deus? O que você espera de Deus? Eu te pergunto isso, irmãos, porque se você não tem expectativa, você vai se frustrar e vai morrer. Não só fisicamente, porque a sua morte espiritual é o seu declínio físico. Se você não tem expectativa de Deus, você morreu. Você já está morto. Você não nasceu de novo. Porque aqueles que nasceram da água e do Espírito têm expectativas em Deus. Pode estar demorando a acontecer, mas vai acontecer. Pode estar demorando a desembolar alguma coisa na sua vida, mas a hora vai chegar, você tem que ter expectativa. A cada momento que você vai orar, você tem que ter expectativa de ouvir a voz de Deus. Você tem que ter expectativa de receber algo novo dos céus. É por isso que tem canções que são eternizadas. Porque tem pessoa que vai lá para o seu íntimo, que pega o seu violão, o seu teclado, vai lá e gera alguma coisa e fala, Senhor, canta para mim, o que eu vou cantar? O que o Senhor vai me dar? Sabe, e aquela pessoa é eternizada. Ademar de Campos vai ser lembrada daqui 300 anos. Vão cantar as músicas dele. As músicas da harpa jamais vão morrer, porque alguém um dia chegou diante de Deus e falou, eu te amo, deixa eu ouvir o que está acontecendo nos céus. Meditou na palavra, se importou, e Deus cantou, e Deus deu voz, e Deus eternizou a voz dessas pessoas em canções. Expectativa. Homens santos e mulheres de Deus que marcaram a sua história. Homens que vão estar escritos para o resto da vida, tiveram o quê? Expectativa de Deus fazer alguma coisa. Paulo diz, eu preciso ir para Roma, porque Jesus mandou, ia para morrer, mas o nome está gravado na história. Tinha expectativa da presença de Deus, tinha expectativa de Deus fazer algo. Qual é a sua expectativa? Será que entra ano e sai ano e nada muda? Será que entre meses e sai meses, assim, a mesma frieza sempre? Nada novo acontece. Seu coração não queima, você não chora, você não quebranta, você não vive nada novo. Qual é a sua expectativa de Deus? O primeiro ponto que eu pontuo. 2, devemos estar firmados e convictos no Senhor, firmados na palavra. Irmãos, nenhuma onda que vier pode derrubar a casa que está firmada na rocha. Nada pode derrubar a casa que foi firmada no Senhor Jesus, que é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores. Nada pode te derrubar, nenhuma tormenta pode derrubar. É a casa de tijolo lá dos 3 porquinhos, né? O lobo não pode derrubar, porque ela está bem embasada, está alicerçada. Se você está alicerçada na palavra e nas escrituras, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Por isso você precisa estar firmes. Precisa estar firme. Nenhuma situação pode mudar a sua fé. Entenda isso em nome de Jesus que eu estou falando. Nada que acontecer na sua vida pode botar em xeque a vida de Deus em você. Nada pode te levar a questionar a sua salvação. Nada pode levar a questionar a obra que Deus já fez na sua vida. Por isso tem que estar firme. Por isso tem que estar enraizado. Irmãos, vai ter 7 anos de vacas magras, mas vai ter 7 anos de vacas gordas também. Nós cremos nisso lá em casa. Nós passamos 7 anos comendo pão que o diabo amassou. Quando fechou um ciclo, a Dani falou, agora fecha 7 anos. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, manda 7 anos de vacas gordas. Eu não aguento sofrer mais. Não aguento passar tanta luta mais. Mas se tiver que vir mais 7 anos de escassez, nós vamos morrer passando a escassez. Mas não vamos negar aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque maior é o que Deus fez do que aquilo que Deus pode dar. 3, ande com pessoas que refletem a graça de Deus. Irmãos, eu fiz assim com meus relacionamentos. Ó. Esse eu quero estar perto, esse eu não quero, esse eu quero, esse aqui eu quero. E o resto é o resto. Eu quero andar com pessoas que reflitam a glória de Deus. Eu quero andar com amizades que me levem para Deus. Eu quero andar com amigos, irmãos e irmãs que amam o Senhor o tanto que eu amo. Eu quero andar com pessoas que se dediquem para Deus o tanto que eu dedico, porque senão não vai dar liga. Senão um vai puxar o outro. Sabe, não vai ter como. É Abraão e Ló. Não dá para ficar junto, apesar de ser todo mundo de Deus, mas tem gente que não dá para você andar, porque ele te puxa para trás. Ele te retrocede, ele mata a sua fé, ele não está no mesmo tempo que você está. Então ore assim, diga, Senhor, me apresente os seus amigos.
Me mostre de fato quem são as pessoas do Senhor. Selecione as minhas amizades. A gente pede tanto para Deus abençoar, mas não pede para Deus nos mostrar quem a gente deve andar. A gente não ora para pedir onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Então preste atenção com quem você qualifica que são os seus amigos. Quem são as pessoas de Deus que estão se cercando? Será que as pessoas da sua amizade, elas te levam para onde? Será que você tem meia dúzia de amigos, tem nada a ver? Né? É aquele teste que eu falei, né, alguém fez o teste do nada a ver? De passar uma semana adorando a Deus, orando, jejuando, orando de madrugada, e a semana na boate gay do Pablo Vittar, cantando porcaria? Quem fez o teste aqui? Alguém fez? Me conta o resultado. Nada a ver, tem nada a ver. Me conta o resultado, o que deu mais certo. Irmãos, a gente tem que andar com pessoas que nos impulsionem. Quantos filhos estão indo para a faculdade, estão apostatando da fé, sendo transformados por essa porcaria de lixo, de comunismo, de tem nada a ver. Quantos jovens estão morrendo aí nas drogas, no homossexualismo, morte espiritual, porque tem nada a ver. Criados em lares cristãos e desviados na faculdade, onde é que nós erramos? Onde é que a gente está errando em pregar a palavra? Onde é que a gente está errando em mostrar que Jesus mudou a minha vida e que os meus filhos não vão se apartar disso por nada? Aonde é que a gente está errando? Aonde é que as escrituras foi? Onde que nós erramos porque Deus não errou? Aonde é que nós não refletimos a ponto dos nossos filhos não quererem nos imitar? Aonde é que nós erramos que as pessoas não querem andar com a gente? Aonde é que nós erramos? Eu falei com a Dani, ainda é possível os nossos filhos andarem com Deus. Eu olho aí Luciano Subirá, vários homens e mulheres de Deus. Eu sempre falo com o Rafa e com a Aline, falo assim, que a minha filha seja igual a Estezinha, né? Que seja uma menina de Deus, uma menina que conhece a palavra, uma menina que ama a Deus. Eu lembro que a gente era pequenininho, viajou para a Bahia uma vez, a gente foi de doblô, a Esté era bem pequenininha, eu falei assim, ô Esté, o que eu falei com ela? Eu falei assim, acho que eu falei assim, tipo, e a arca de Abraão? Aí ela olhou para mim e falou assim, Abraão não fez a arca não, foi Noé. Né? Tipo assim, né? Sempre com aquela coisa, aquela doçura das fases. Agora que a Esté tá tomando ar de uma moça. Mas sempre foi uma menininha no meio das menininhas de 12 anos, tudo maquiada da igreja. Você olhava para a Esté e olhava as outras adolescentes e falava assim, tadinha da Esté, vocês vão engolir a Esté. Mas por quê? Porque o pai e a mãe sabem dosar o tempo. É a palavra, é o cuidado, é o zelo. E a gente precisa pensar a respeito disso, irmãos. Nós precisamos pensar quem são as pessoas que a gente anda, quem são aqueles que nos influenciam, quais são as culturas que têm nos influenciado. O que é que tem dominado sobre nós? São as pressões ou aquilo que Deus diz que a gente tem que fazer? Isso é importante a gente pensar. 4. Deus se revela de forma sobrenatural para aqueles que o temem. Diz o salmista no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele lhes dará fazer conhecer a sua aliança. Deus se revela de forma sobrenatural para quem ama, para quem busca, para quem tem expectativa. Somente a eles que Deus se revela. Deus não revela a sua intimidade para qualquer um, para qualquer pessoa. Não, irmãos, não se revela. Deus se revela para aqueles que o buscam, para aqueles que oram, para aqueles que estão quebrantados aos seus pés, para aqueles que estão obedecendo a sua palavra, para aqueles que têm zelo pela sua presença. Esses Deus abre o coração e se revela. Esses Deus dá graça, esses Deus leva, Deus faz, Deus edifica, Deus honra, porque Deus é Pai e ama abençoar os seus filhos. Então, procure e tenha sede do sobrenatural de Deus. Tema ao Senhor. Veja as atitudes da sua vida e deixe Deus, de fato, ser Deus na sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Entendam isso. Para a gente resumir, qual é a sua expectativa de Deus? 2, devemos estar firmados e convictos no Senhor. 3, ande com pessoas que refletem a graça de Deus. E 4, Deus vai se revelar de forma sobrenatural para aqueles que o buscam e para aqueles que o temem. Nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Deus, Ele tem se revelado para quem tem fome e sede da sua presença. Deus tem vindo de forma maravilhosa sobre quem tem buscado, como Deus tem falado com quem tem orado. Eu tenho conversado com alguns irmãos que eu nem vejo. Nossa, eu estava conversando com uma amiga nossa que está lá na Espanha, a Lili, falei com ela ontem à noite, Lili, Deus me falou isso, ela, poxa, Deus falou isso comigo ontem. Eu falei, como é possível? Ela está lá na Espanha, e Deus está falando com a gente, porque a gente está buscando,
Porque a gente ama, porque a gente quer viver mais coisas em Deus, aí ele se revela. Isso é igual o filho, né? Você não pode dar tudo para o filho. Você dá gradativamente, à medida que você vai confiando. Eu não vou dar a chave da minha casa ainda para o meu filho, não está na época disso. Mas no tempo certo, quando ele tiver responsabilidade, quando esse tempo chegar, eu vou entregar a chave, isso vai ser um prêmio. E Deus é assim. À medida que a gente chega a Deus, a gente vai conquistando o favor de Deus. A gente vai conquistando a graça de Deus. E Ele vai liberando coisas maiores e sobrenaturais sobre a minha vida. E assim será conosco. Quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar nessa noite. E eu quero te abençoar. E eu quero te motivar, irmãos, a buscarem o Senhor de todo o seu coração. E nós temos sim crido. E eu tenho orado a Deus. E eu tenho pedido a Deus que Deus ele desconstrua todos os meus planos para que Ele edifique os planos dele na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu tenho dito a Deus, se o Senhor quiser tomar tudo que a gente tem, todo o nosso dinheiro, todo o nosso patrimônio, tudo que a gente conquistou, mas para que o Senhor faça a obra na nossa vida, o Senhor pode fazer, pode tirar, tira tudo que a gente tem, mas não nos deixa fora do plano do Senhor, não nos deixa viver fora daquilo que o Senhor tem traçado para a nossa vida. E Deus é o tempo que Deus tem chamado dos céus, irmãos, homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade. E Deus fará uma grande obra na vida daqueles que o buscarem. Jesus prometeu isso a Natanael e Jesus vai fazer isso na nossa vida. Jesus já está fazendo isso em nós. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar? Senhor, nós te rendemos graça. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo movimento que o Senhor tem feito no nosso meio, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e é eficaz, e é ela que transforma de fato as nossas vidas. E nós queremos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor as nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor esquadrinha, Pai, os nossos corações, que o Senhor pode ir no mais profundo e julgar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ó Espírito Santo, faça isso nessa noite, sonda cada coração aqui nessa noite, a motivação de cada um, e eu te peço, amado Espírito Santo, que as motivações sejam corrigidas nesse lugar nessa noite. Ó Pai, que nós não venhamos a andar contigo por interesse, que nós não venhamos a andar contigo por aquilo que o Senhor pode nos dar, ou pelos sinais que o Senhor pode fazer, mas que nós venhamos a andar contigo pelo amor, que é a revelação que nós temos do teu Filho Jesus. Portanto, que venha sobre nós a graça do Senhor, que venha sobre nós a unção, Pai, do Teu Espírito Santo, Deus, a nos fortalecer, a nos comissionar, a falar conosco o que nós devemos fazer, aonde ir, Senhor. Pai, quem são os nossos amigos, Senhor? Ó Deus, chacoalha a nossa vida, acorda-nos, aviva-nos, ó Deus dos céus, aviva-nos, ó Deus, para vivermos a Tua vontade nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja no Brasil, nós abençoamos cada ministro do Evangelho, nós abençoamos cada ovelha do Senhor, que elas possam ser despertadas para o propósito e para o reino do Senhor, em nome de Jesus, que cumpra o Teu querer sobre a Tua igreja, que cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas, que cumpra o Teu querer sobre as nossas famílias, Pai. Vem, Senhor, e faça uma obra sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Opera as Tuas maravilhas no nosso meio, sim, Pai, se formos fiéis com o Senhor e com a Tua palavra. Usa cada um de nós que está aqui nessa noite. Eu não posso julgar ninguém, mas o Teu Espírito é que sabe a verdade de cada coração nessa noite. Portanto, venha, Senhor, e faça em cada um a obra na medida que é necessária de ser feita. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, por tudo que nós temos vivido, pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas. E Te pedimos, Senhor, envia trabalhadores para a Tua obra, Senhor. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai, a fim de que o Teu reino seja levado com equidade, com justiça e com amor, ó Deus. Repreende em nome de Jesus, Pai, todo levante do diabo que tenta nos parar, que tenta nos frear a Tua obra e a enxergarmos o Teu reino. Nós damos uma palavra de ordem a Satanás e seus anjos, na autoridade do nome de Jesus, que se apartem do nosso meio, que nenhuma arma forjada do inimigo venha prosperar no nosso meio.
em nome de Jesus, e que a igreja poderosa do Senhor se levante, Pai. Nós profetizamos isso, lançamos uma palavra de fé, que se levante a igreja poderosa do Senhor, que se levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Senhor, nos dá dons, talentos, Senhor, à medida que o Senhor quer, para que nós possamos edificar o teu reino nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará no nosso meio. Nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Queridos, eu quero chamar o Rafa e a Aline aqui que estão nos visitando, né? E eu quero orar pelo Rafa e pela Aline. Vem aqui. O Rafa e a Aline estão passando situações familiares difíceis, complexas. E, irmãos, eu tenho tanta convicção, porque eu amo muito esses dois, mas amo muito, 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 né? A nossa amizade foi forjada nos céus. E muita dificuldade, muita luta na questão familiar, e como igreja nós precisamos orar pela Aline e pelo Rafa, porque a obra que Deus começou jamais vai parar. Amém. Jamais, irmãos, não tem como retroceder, não tem. E são fases, e a gente já passou tempestade, mas a tempestade passa, porque a casa está firmada na rocha. E aqui tem uma igreja que ora por vocês. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Eu queria que você abrisse a sua boca e começasse a orar, e não dependesse de mim. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Rafa e da Aline. Espírito Santo, Senhor, nós pedimos a proteção do alto sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, sobre essa tempestade que se levantou. Senhor Jesus, o Senhor mandou a tempestade parar. O Senhor é o único que tem autoridade para que a tempestade pare. Mas nós sabemos que há um propósito na tempestade, que é fortalecer a nossa fé. Senhor, que essa tempestade sirva de lição, mas traga fortalecimento, traga bases ainda mais sólidas sobre a vida deles. Nós os abençoamos, Senhor. Abençoamos o Rafael, a Aline, o Estevão, a Esther, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Essa família é bendita do Senhor. E nós levantamos, Senhor, que a proteção do Senhor, que os anjos do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, estejam cercando a vida deles, esteja protegendo eles de toda obra do diabo. Senhor, a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo, e que seja lançado fora todo medo, toda opressão, todo trabalho do inferno. Nós os cobrimos como igreja nessa noite e declaramos uma palavra de bênção, de prosperidade e de fé sobre a vida deles. Fortalece eles na tua palavra, fortalece eles na tua verdade, Senhor, naquilo que o Senhor estabeleceu na vida deles. Senhor, abençoa o Guilherme, a Fabiana, a família deles, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha a justiça do alto, Senhor. Traga bênçãos e proteções sobre essa família. Traga o resguardo, Senhor. E nós declaramos, ó Pai, que essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eles olharão para essa tempestade e aprenderão com esse movimento. E saberão que a mão forte do Senhor é sobre eles. Em nome de Jesus. Como igreja nessa noite, nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar minha mãe e o João aqui na frente, irmãos, por favor. Irmãos, minha mãe e o João, né, vão casar terça-feira agora. Você pode aplaudir Jesus, né, pela vida deles, né? E eu vou estar lá, que eu que vou enforcar, eu que tenho que assinar o documento. Se eu não for, eles não casam, então não tem jeito, né? Então, irmãos, o João pediu, né, na fé do coração dele, que a gente unja as alianças, né? Biblicamente fala, pastor Marco, pode ungir aliança, pode ungir carro, pode ungir casa. A gente não tem respaldo bíblico, mas a sua fé é que manda. A aliança, ela não é esse anel, ela está no coração, né? A aliança principal nossa, eu digo que o casal, a aliança, ela está no Senhor, né? E a gente olha para o dedo, né? Porque o ser humano é fraco e é falho. Aí ele olha e fala, opa, tem que lembrar da aliança, né? E a aliança vem de Deus. Mas não há problema, nós vamos abençoar para que sirva de um objeto de lembrança, de fidelidade entre eles. Amém, queridos? Então, nós vamos orar e abençoá-los. E queremos pedir que a igreja... Poxa, nem eu, hein? Quem diria, hein? Rosana, vou te falar, hein? Tá chique demais. Amém, irmãos? Estenda as mãos para cá. Vamos abençoá-los.
né? Eles vão casar na terça-feira. Não vai ter casamento religioso, né? Mas nós vamos fazer uma coisinha aqui, né? Só para celebrar aqui na igreja, em nome de Jesus. Tendo as mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar e colocar diante do Senhor a vida da minha mãe e do João. Pai, nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que o temor do Senhor possa repousar sobre a vida dos dois. Como diz a tua palavra, é o Senhor que esquadrinha o coração e sabe as motivações de todas as coisas. E o Senhor é o único que pode sondar o coração deles. E nessa noite faça isso, nós os abençoamos. Apresentamos diante do Senhor essas alianças, que elas sejam um mero objeto de lembrança da aliança com um com o outro, e principalmente a aliança do coração que é feita no Senhor. Que eles olhem na dificuldade, olhem para o Senhor. Que eles amem um ao outro, olhando para o Senhor. Porque o amor do Senhor não é falho, e o amor humano é falho. Nós os abençoamos e pedimos, ó Deus, guarda esse casamento. Que não haja nenhum mal venha prosperar contra a vida deles. Que desde já o Senhor prepare, ó Deus, tempos abençoados de descanso e de gozo sobre a vida deles. Nós pedimos como igreja, como irmãos nessa noite, os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, recados rápidos aqui para a gente poder encerrar. Eu avancei um pouquinho o horário. Queridos, o nosso retiro de carnaval está de pé. Amém? Vocês ainda lembram do retiro? Amém? A Graça me ligou e falou, e aí, pastor, está de pé? Eu falei, claro, irmão. Só não tem dinheiro, né? Mas está de pé. Irmãos, presta atenção, eu assinei contrato. Tem muita responsabilidade envolvida nisso. Eu sei que nós estamos num momento que o pastor está pedindo tudo, né? Outro dia eu liguei para a Ana Débora, né? Falei assim, Aninha, novidade. Eu acho que ela ficou com medo de eu pedir ela oferta para comprar alguma coisa. Eu falei, não, irmã, ganhamos uma oferta. Ela falou, ai, glória a Deus. Eu falei, tem que dar notícia boa também. Mas, irmãos, nós precisamos agilizar os pagamentos do retiro. Porque a Graça reformou o sítio. Ela fez mais suíte ainda. Amém? Ela estruturou aquilo que já era bom para ficar ainda melhor. Amém? Então, queridos, eu preciso que quem já pagou me mande o comprovante. Eu tenho anotado, o Mário me mandou. E tem alguns depósitos que foram feitos na conta da igreja, que se não me apontar que foi para o retiro, eu não sei. Entra como oferta. Entra como oferta para a igreja. Nós ainda temos vagas, mas também está aberto para irmãos de outras igrejas, né? Eu conversei com o pastor Rodrigo, né, que tem se tornado um grande amigo nosso, o convidei também. Então, assim, pastor, eu quero uma suíte, então paga. Eu não vou ouvir na hora e falar assim, por que a minha suíte é lá em cima e a minha é lá embaixo? A minha suíte tem pernilonga, do irmão não tem. Não tem jeito, não tem jeito, né? Então, assim, eu preciso trabalhar com dinheiro na mão, entendeu? Sem dinheiro, eu não tenho como garantir. Amém, queridos? Então, assim, pastor, eu não tenho dinheiro, vamos sentar para conversar? Né? Não vamos ser Natanael, não? Pode sair alguma coisa da minha conta bancária? Não, às vezes sai, né? Sai, a gente vai dar um jeito. Amém, queridos? Mas eu preciso de posição. Pastor, eu estou dentro, eu vou, porque eu tenho que me planejar. Porque eu já paguei, eu já dei um sinal lá. Se a gente não for, nós vamos perder dinheiro. Amém? Vocês estão entendendo? E a responsabilidade foi tomada como igreja. Em fevereiro, eu chamei todo mundo e falei, irmãos, vamos parcelar de 10 vezes que fica suave para pagar. Mas 2% fizeram isso, então fica pesado. Eu sei, o momento é difícil, a gente está investindo na obra, mas eu também tenho compromisso lá. Amém, queridos? Sim, eu vou estar lá, apesar de provável ser a data de nascimento da Sara. Né? Mas eu estou fazendo uma logística para eu também estar lá. Vou levantar líderes e pessoas que vão estar responsáveis justamente comigo lá, para a gente ter todo o conforto. Foi uma bênção, não foi? Não tivemos problema nenhum, e não vamos ter, irmãos. É um tempo de descanso maravilhoso que a gente teve e que a gente vai ter esse próximo ano de novo. Mas eu preciso dar responsabilidade, porque esse ano, irmãos, a igreja não tem caixa para aportar como eu fiz ano passado. Né? Nós já gastamos aqui muito dinheiro e ainda vamos gastar muito dinheiro. Né? Ainda falta para a gente investir aqui uns 6 mil reais ainda. Né? O ar-condicionado, só falta 3 agora, irmãos. Eu estou na contagem regressiva. Era 8, né? Faltava 8. Agora só falta 3. Então eu estou sempre na contagem regressiva. Então a igreja não pode aportar, né? Porque a gente tem que mexer aqui. Amém?
Então, assim, em nome de Jesus, tenham responsabilidade, que é o meu nome que está na frente dessa história. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a ceia do fim de ano, você tem que pôr o nome. Se não pôr o nome, a gente não tem como planejar o que a gente vai cozinhar. Até lá eu já trouxe o fogão, a gente já vai estar estruturado. A Dani vai fazer a logística com os irmãos do que vai ser a ceia ou não. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Venha para a igreja passar o fim de ano na igreja. Aprenda a consagrar, virar o ano orando com a sua igreja. Isso é uma bênção na nossa vida, sabe? Eu sei que existem casos e casos particulares que a gente já conversou, existem exceções, mas nós vamos estar aqui. Amém? Então, se você quer estar conosco no culto e participar da ceia, a gente precisa do seu nome para a gente programar o que a gente vai fazer de alimento. Amém? Eu já falei aqui das obras. E só para resumir, irmãos, a questão da obra, essa semana não andou a obra aqui porque o pastor não teve tempo de vir trabalhar. Porque eu estou fazendo as paredes sozinho, né? O menino que está me ajudando não está podendo vir. Então, depois de quinta-feira eu volto a continuar isso aqui. Né? Eu quero, em nome de Jesus, ver se até o Natal eu estou com isso aqui tudo pintado e as placas tudo no lugar com porta bonitinho. Né? Mas sou eu que estou fazendo. Então, é um pouco devagar. Nós estamos economizando de mão de obra aqui R$14 mil. Né? Porque as mãos de obra ficaram em 14 mil. Né? Então, aqui é um só, devagarzinho a gente vai fazendo. Amém? E quem quiser ajudar, pode se voluntariar, tá? Eu aceito ajuda de qualquer maneira, tá bom. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, deixa eu te abençoar. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer queimar no nosso coração a fome e a sede pela sua presença. Amém? Não deixe ninguém impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe nada frear aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Nós estamos entrando em novos tempos proféticos do Senhor na nossa vida e Deus vai fazer fluir novas coisas na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa fé, está nos firmando ainda mais para o plano que Ele tem para a nossa vida. Não retroaja, não retroceda, custe o que custar. Que nós venhamos a perder a nossa cabeça, mas não percamos a nossa fé. Amém? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. O Senhor sempre foi e continuará sendo um Pai e um Deus bondoso sobre a tua igreja. E nós queremos te agradecer. Pai, queremos abençoar a nossa semana. Queremos declarar que a nossa semana será uma bênção, Pai. Em nome de Jesus. Pai, as palavras que o Senhor declarou sobre Josué, que elas possam ser sobre a nossa vida, que onde nós pisarmos será abençoado, que onde nós tocarmos a nossa mão, bendito será, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós somos o teu povo, somos o povo que te amamos e queremos refletir a graça do Senhor por onde passarmos. Ó Deus, cuida de nós em detalhes, sonda o nosso coração, nos desperta por aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Fala, Deus, de forma audível aos nossos ouvidos, por meio da tua palavra, Senhor. Aquece o nosso coração, levanta-nos para os teus propósitos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, salva as nossas famílias, ó Deus. Faz um milagre nas nossas casas e usa-nos, gasta-nos, Deus, até o dia que o Senhor voltará para nos buscar. Nós oramos e te agradecemos por esse culto, por tudo que foi feito e falado, e que a tua palavra fique no nosso coração, para que nós não viemos a nos desviar dos propósitos do Senhor. Oramos e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem um cafezinho ali. E o último recado, rapidinho. Semana que vem, irmãos, vamos começar às 18 horas. Qual hora? 18 horas. Eu já cobrei dos irmãos e falei que respeitar o horário faz parte do caráter, irmãos. Amém? Semana que vem, o João e minha mãe pediram licença para trazer, né? Vamos fazer uma comemoraçãozinha breve aqui a respeito do casamento deles, né? Então vamos começar às 18 horas o culto, para tudo fluir dentro dos horários. É desagradável começar 18h20, 18h30 e ter que ficar esperando os irmãos chegar porque não respeitaram o horário. Tem muita gente que respeita o horário. Então, em nome de Jesus, tome essa repreensão para a melhora do seu caráter. Amém? E espero você semana que vem às 18 horas, em nome de Jesus.
envolves com teu amor.